Olá, sejam bem-vindos ao Diálogo Brasil, que hoje vai discutir a proposta de regulamentação dos agrotóxicos no país. Tem muita coisa envolvida nesse tema: saúde do trabalhador, do consumidor, equilíbrio da natureza, produção e produtividade agrícola, novas tecnologias, enfim. Para nos ajudar a entender todo esse contexto, estão aqui conosco Reginaldo Minaré, consultor de tecnologia da CNA, e Paula Jones, diretora-geral da ACT Promoção da Saúde, que também é membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Mas antes de começar a nossa conversa, eu vou chamar a repórter Graciele Bittencourt, que vai nos explicar por que a proposta de mudança na lei dos agrotóxicos tem causado tanta polêmica. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, segundo o dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Não é novidade para ninguém que o consumo excessivo de agrotóxicos causa sérios impactos ambientais e é um risco à saúde das pessoas. É por isso que a proposta de mudança na lei dos agrotóxicos tem causado tanta polêmica. O texto que está em análise na Câmara simplifica o registro e a autorização do uso dessas substâncias. Hoje, os agrotóxicos são registrados pelo Ministério da Agricultura, mas antes passam por uma análise da Anvisa, que vai avaliar os impactos do produto na saúde humana, e do IBAMA, que analisa as consequências para o meio ambiente. Com as mudanças, o Ministério da Agricultura vai poder autorizar sozinho o uso desses produtos. O IBAMA e a Anvisa passam a ter um papel consultivo. E não é só o processo de registro que vai mudar. O nome agrotóxico vai ser substituído por defensivo fitossanitário. Bom, Estevão, agora eu passo a bola aí para você e para os nossos convidados, para a gente saber os detalhes dessa proposta de mudança na legislação. Paula, muito bem-vinda aqui ao programa. O nome, essa mudança no nome chama atenção. Ela será benéfica, na opinião da senhora? O termo agrotóxico é muito pejorativo? Eu acho que ele é um termo real, né, de um produto químico que tem consequências, né, tóxicas. Ele tem um lado que ele é o veneno e tem outro lado, né, que ele pode estar curando ali uma doença. Mas você mudar o nome dele para disfarçar, né, uma aversão que se tem ao nome, né, uma reticência que se tem ao nome, não vai resolver o problema da utilização desses produtos na agricultura de forma excessiva, né? A gente quer mais racionalidade no uso dos agrotóxicos e chamar de fitossanitário acho que não vai resolver o problema que a gente tem enquanto sociedade, que é um problema coletivo. A gente usa agrotóxico demais, a gente precisa reduzir de forma racional o uso dessa substância. Reginaldo, da mesma forma, prazer recebê-lo, representando a Confederação Nacional da Agricultura. Qual é a primeira visão que o senhor pode dar ao nosso telespectador a respeito dessa polêmica? Olha, a primeira visão é que, por enquanto, o agrotóxico ainda é um produto do qual a agricultura precisa para continuar produzindo e ofertando produtos dentro de um valor acessível à grande maioria da população. Então, esse é um ponto. E a mudança da legislação é muito bem-vinda para os agricultores, especificamente porque hoje a morosidade que impera no sistema de registro é prejudicial aos agricultores, especialmente os agricultores pequenos. As grandes empresas, elas têm muita vontade de registrar produtos para soja, para milho, para laranja, para cana, que tem um mercado gigantesco. Mas eles não têm a mesma boa vontade de registrar para chicória, para abobrinha, para o melão, para o morango. Porque rendem menos economicamente Rendem falando? menos, o custo é alto, a fila demora 7, 8 anos. Então, em muitos casos, o agricultor que trabalha com pequenas culturas tem poucos produtos disponíveis, e em alguns casos, produtos muito caros, né? Então, isso é um problema. No início da nossa conversa, a Paula destacou que no Brasil a gente ainda usa muito agrotóxico. O senhor compartilha desta visão, desse número que foi dado pela Paula? Não, de maneira alguma. O agrotóxico é um insumo que todos os agricultores do mundo usam. Não é uma peculiaridade do agricultor brasileiro. O volume que usa para pulverizar as plantações, matar ervas daninhas e pragas que atacam a produção. Esse é um ponto. Além disso, grande parte dos agrotóxicos também são utilizados para o plantio de eucalipto, o plantio de cana destinada à produção de açúcar e álcool, a produção de algodão. E todos esses produtos não chegam à mesa do agricultor.
E os que são utilizados agrotóxicos e chegam à mesa do agricultor, chegam com um percentual de limite de resíduo que o governo autoriza e diz que é seguro chegar daquela forma. O problema é essa divisão que ele fez? O problema da forma que está sendo feito esse debate, a forma que está sendo colocado nessa lei, a gente absolutamente concorda que o modelo de governança dessa questão é uma questão que tem, obviamente, relação com a agricultura, com o meio ambiente, com a saúde da população, do consumidor e também dos trabalhadores rurais. Ou seja, a governança de como isso tem que ser tratado, ela tem que ser compartilhada e com essa nova proposta ela deixa de ser compartilhada e fica na mão exclusivamente da agricultura. Isso é um dos pontos graves. O outro ponto que foi mencionado, que a gente pode concordar que há uma burocracia, só que a forma de resolver a burocracia não é flexibilizando a regra e deixando de ter rigor científico na avaliação de risco da utilização daqueles produtos. A gente está na contramão do mundo, né, que já baniu certos agrotóxicos, e aqui a gente está na contramão dessa tendência que para a própria agricultura, no longo prazo, você permitir isso de forma ultra flexível, banalizando a sua utilização, não vai resolver o problema da agricultura, vai piorar. Eu vou deixar no ar para ambos essa questão colocada pela Graciele no início do programa. Ou seja, me parece que a proposta dá mais poder ao Ministério da Agricultura, em detrimento até dos demais parceiros. Exatamente. Mas daqui a pouquinho. Vamos agora ouvir a opinião dos parlamentares que estão discutindo essa matéria lá no Congresso Nacional. Por exemplo, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que faz parte da comissão da Câmara que está analisando a proposta. Trata-se de um projeto muito ruim, o projeto de lei 6299. Ele tem por objetivo liberar o uso de agrotóxicos no Brasil, retirando uma série de barreiras ao uso dessas substâncias que tanto mal fazem à saúde humana. Hoje o Brasil já é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo e isso tende a piorar muito se esse projeto for aprovado. Ele prevê inclusive o registro de substâncias que causem câncer, má formação fetal e até mesmo mutação genética, portanto, que trazem enormes riscos à saúde humana. Reginaldo, vamos ouvir agora a participação do relator da matéria, que é o deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná. Depois a gente volta a conversar com o senhor e também com a Paula. E eu acho que eu me considero defensivos agrícola, é um remédio para plantações. Planta precisa receber um remédio, como nós ficamos doentes, tem que receber o remédio. E ele é um avanço tecnológico, vai trazer coisas boas para não só para a lavoura, mas para a população brasileira que alimenta. Nós até batizamos aí lei do alimento mais seguro, que a população terá mais comida saudável e seguro, né, que a agricultura brasileira vai fornecer a toda a população brasileira. São visões interessantes que fomentam um bom debate. Reginaldo, primeiro esse empoderamento, o suposto empoderamento do Ministério da Agricultura. Olha, eu não concordo que seja um empoderamento do Ministério da Agricultura. A legislação atual coloca o Ministério da Agricultura também como órgão registrante. Ele é o principal órgão do sistema na vigência dessa lei que se pretende revogar. O que o projeto propõe é que essa efetiva manifestação do Ministério da Agricultura tenha a sua preponderância dentro da agricultura, porém terá o subsídio tanto da área toxicológica do Ministério da Saúde quanto da área ambiental. Hoje já não tem? Já é assim. E, por exemplo, ainda teremos a participação desses dois órgãos, como é hoje. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá. No Canadá eram também vários órgãos, 3 órgãos que manifestavam, hoje é um só e melhorou muito. Nos Estados Unidos também era descentralizado, hoje só a agência ambiental que manifesta. E lá o mundo anda muito bem, o produto produzido lá é sempre um produto bom, né? Todo mundo come, principalmente quem mora e quem por lá passeia. E no Brasil é a mesma coisa, nós estamos mantendo
a competência de ser o órgão registrante, que hoje já é do MAPA, permanecerá com ele, e a competência dos órgãos de saúde e de meio ambiente manifestar também estão garantidas no projeto. Nesse ponto de vista, eu não vejo nenhum problema que ocorre. Pode ser, talvez, uma dificuldade talvez para a Anvisa e para o IBAMA, a questão das taxas, que é outra parte do projeto. Paula. Bom, novamente, repetindo que ele defende uma governança compartilhada no tema, porque da forma que está, certamente, por exemplo, os órgãos de saúde e de meio ambiente não vão ter poder de veto, a decisão vai ficar na mão do MAPA e essa governança vai perder um elemento de compartilhamento que é muito importante. Na visão da senhora vai ser pro muito coletivo, centralizado. vai ser muito centralizada num dos atores. E eu queria fazer um comentário com relação a essa questão do remédio. A gente concorda que é remédio, só que remédio não pode ser usado de forma indiscriminada da forma que essa flexibilização vai acabar gerando. O remédio, o agrotóxico, ele precisa ser utilizado principalmente de uma forma curativa e não você potencializar o uso de uma forma cada vez mais preventiva e tornar a nossa agricultura no Brasil cada vez mais dependente de agrotóxico. O caminho que a gente tem que fazer, os investimentos que o país tem que fazer na área da agricultura é que a gente consiga se tornar menos dependente desse tipo de insumo. Você tem inovações tecnológicas que podem ser feitas de outra forma. E o que eu vejo acontecendo, e faço uma analogia muito forte com o que eu vi acontecendo na questão de todo um debate que a gente teve muito polêmico no Brasil em relação à produção de tabaco, é que acabam os próprios produtores ficando reféns de uma agenda que é da indústria química. Eu acho que você tem que separar a agenda dos produtores, que a gente até concordou ali, de que os produtores querem usar menos veneno, com a agenda da indústria química. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: quem é o principal ator que ganha com mais agrotóxico no mercado? Eu não acredito que seja a agricultura, nem a saúde, nem o meio ambiente. Então, a gente discutir que formas que o Estado brasileiro vai subsidiar a produção agrícola e para que ele já subsidia fortemente. Existem taxas para agrotóxico, aí grandes produtores, assim, se você não tem uma produção com maquinário, o maior custo de produção acaba sendo agrotóxico. O Reginaldo há pouco fez menção a essas taxas. É bom que a gente otimize, a gente consiga coletivamente diminuir a utilização de agrotóxicos. Eu acho que a grande intenção da saúde, do meio ambiente estarem esperneando, né, com relação ao que está acontecendo com esse PL, é que a gente precisa fazer um uso mais racional, precisa ter um debate mais aprofundado da realidade desse setor no Brasil. PL é projeto de lei, só para dar a dimensão para o nosso telespectador. Em 30 segundos, Renato, antes do nosso intervalo, dá uma contextualizada nessa questão das taxas. Só rapidamente dizer o seguinte: registro difere da análise. Uma coisa é dizer que o Ministério da Agricultura é o titular do registro. Ele não será o titular da análise única e exclusivamente. Então, a gente tem que separar registro de análise. Anvisa a análise e IBAMA vão continuar analisando. Ainda é compartilhada. Um outro ponto, por exemplo, tem uma discussão que vai ser colocada na comissão especial, que está discutindo o assunto, é relacionada à cobrança de taxa no momento do registro. Hoje são cobradas essas taxas e cada órgão recebe a taxa, não é uma taxa barata, uma arrecadação razoável, e essa taxa fica para o órgão, no caso Anvisa, no caso IBAMA. O projeto está criando um fundo, e aí você retira a receita de alguns órgãos. Então, esse ponto também eu acredito que é interessante esclarecer, porque a discussão pode estar sendo utilizada com uma face, mas o pano de fundo é outro. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa discussão envolvendo o projeto dos agrotóxicos. Diálogo Brasil está de volta, nós estamos conversando sobre as possíveis mudanças na lei dos agrotóxicos no país. Claro que o tema tem muito a ver com a saúde, então a gente abre este segundo bloco com a participação justamente do Guilherme Franco Neto. O Guilherme é pesquisador da Fiocruz, vamos acompanhar? O PL que está sendo debatido, ele praticamente significa uma carta branca à utilização indiscriminada dos agrotóxicos em nosso país. Isso certamente vai trazer repercussões muito graves em relação à saúde da população, em relação à saúde do meio ambiente,
uma vez que nós temos a nossa base alimentar calcada num processo produtivo que é dependente dos agrotóxicos, com exceção dos produtos desenvolvidos pela agroecologia, que tem um impacto ainda muito limitado no nosso país. Reginaldo, eu acho que todos concordamos que ainda somos dependentes de algum tipo de remédio, de algum tipo de defensivo agrícola. Mas me chamou a atenção a participação do Guilherme quando ele diz que abre-se ou pode-se abrir a porteira para o uso indiscriminado, inclusive de alguns produtos que são no exterior, que já foram, inclusive, retirados do mercado. O senhor tem essa preocupação? De maneira alguma, por alguns motivos. Primeiro, a agricultura brasileira, ela, além de alimentar a população brasileira, exporta para mais de uma centena de países. E esses países adquirem os produtos brasileiros porque eles chegam nesses países dentro das regras que aqueles países estabelecem para o seu âmbito doméstico. Então, a nossa agricultura é uma agricultura de padrão mundial. Ela produz alimento de qualidade que o mundo todo compra. Nós não temos rejeição à nossa produção por esse ou aquele país por conta de uma produção irresponsável. Isso não existe. A nossa produção é muito responsável e muito saudável. Então, esse é um primeiro ponto. Nenhum agricultor e nenhuma instituição de representação da agricultura vai permitir que você tenha no Brasil um portfólio de produtos que vai inviabilizar o seu comércio internacional. Não é isso. Isso não é o caso. Inclusive, chama a atenção porque muito se usa, né, a chancela de algumas instituições, né, para deixar alguma mensagem. Por exemplo, respeito absolutamente a opinião do pesquisador, mas quero chamar a atenção que não é uma opinião da Fiocruz. Tenho certeza que a instituição Fiocruz não chancela essa opinião. E não é a nossa também. A agricultura do Brasil é absolutamente saudável. Paula, no início do nosso programa, do primeiro bloco, a senhora também expressou uma certa preocupação que foi ou que vai ao encontro do Guilherme. Eu gostaria que a senhora aprofundasse mais esse tema. Bom, primeiro eu queria falar sobre esse debate específico desse projeto de lei que está em tramitação, em vias de ser aprovado sem o devido debate, que existe chancela, sim, não só da Fiocruz, como do Departamento de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, da Anvisa, do IBAMA, existem notas técnicas específicas referentes a esse projeto de lei. Então, quero colocar que está muito claro aqui, inclusive da Fiocruz, colocar muito claramente aqui que a chancela, com relação a esse tipo de preocupação dessas instituições, das maiores instituições na área da saúde desse país e do IBAMA, a preocupação com o teor do PL que está sendo discutido agora, ela é real. Então, aqui colocar, assim, de novo, trazendo a questão do remédio, seria o equivalente a você prescrever um antibiótico, você tomar antibiótico sem um receituário. Seria o equivalente a você tirar o rigor necessário para fazer um uso, de fato, racional de uma substância que ela pode ser benéfica em algumas situações, como é o caso. Seria maravilhoso que não precisássemos tomar antibiótico, como seria maravilhoso que não precisássemos nenhum tipo de agrotóxico. Mas quando é necessário, a gente não pode, de maneira alguma, abrir mão do rigor científico na avaliação de risco desses produtos na saúde humana, do meio ambiente. E para falar da FAO, a FAO lançou um relatório agora, falando exatamente do impacto dos agrotóxicos, de outras coisas também, mas principalmente o impacto forte dos agrotóxicos na saúde do solo e da água, que são elementos fundamentais para você ter uma agricultura saudável. Agora, mas essa ponderação que o Reginaldo fez, de que em nenhum momento o setor produtivo agrícola, agropecuário, vai ou iria se utilizar de produtos que não são aceitos no mercado internacional? Eu acho que o que pode acontecer hoje, pode não acontecer, pode ser que essa chave vire, dependendo do tipo de viabilização e flexibilização. A Europa acabou de proibir vários nicotinoides que têm impacto direto de matar as abelhas, que são polinizadoras, que são importantes para a agricultura. Nicotinóide, só para o nosso telespectador entender, É um tipo, né? Uma categoria. Tá. E que elas têm impacto direto nos polinizadores da produção agrícola, ou seja, no longo prazo, se a gente não sentar de forma séria, fazer um debate sério e aprofundado sobre como a gente pode fazer uma agricultura mais sustentável para o Brasil, que tem um potencial, sem dúvida, de uma agricultura
sustentável fantástico, se a gente não fizer esse debate seriamente, a gente vai ficar refém de ter que usar uma agricultura cada vez mais dependente de agrotóxico. Acho que ninguém quer isso, nem a agricultura. Por isso que a minha angustia ver as entidades representativas dos produtores, às vezes, fazendo um discurso que, na nossa avaliação, é um discurso que está defendendo mais um setor econômico específico, que é o que lucra com a venda dos agrotóxicos, e não, de fato, os produtores que precisam daquilo em determinado momento, mas que precisam, juntos com a saúde e com o meio ambiente, fazer essa transição. Ela foi injusta? Olha, no curto prazo, sim. No médio e longo prazo, isso pode até acontecer. Primeiro, cabe esclarecer que o agricultor ele não produz agrotóxicos, ele não registra agrotóxico. Não. O agricultor é um consumidor dos agrotóxicos. E ele utiliza porque a praga infesta a propriedade dele e ele utiliza dentro daquilo que é necessário para combater aquela praga e garantir sua produção. Porque isso é um custo elevado na planilha de custo dos agricultores. Agricultor não Hoje usa... representa quanto na planilha o Vai uso de de 12% a defensivo? 25%, dependendo da intensidade do Ou seja, o ataque das remédio é pragas. caro. É caro. Então, ele não é utilizado de forma indiscriminada. Isso não existe. Tá. Né? A agricultura não faz isso. Agora, no longo prazo, médio e longo prazo, se a ciência e tecnologia ofertar aos agricultores ferramentas que permitam ele produzir com a viabilidade técnica e viabilidade econômica, efetivamente o agricultor vai abrir mão do agrotóxico. Para ele, se pudesse jogar água benta, era ótimo, mas ainda não é possível. Ainda não é possível. Né? Dr. Paulo Santana Amaral, advogado da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa, e também participa conosco. A iniciativa privada precisa da previsibilidade, precisa saber qual a regra, qual o tempo, se vai para o norte ou para o sul. Hoje não tem isso. Produtos que são autorizados em 70 países não são autorizados aqui no Brasil. É uma referência. Os novos produtos, os novos fornecedores têm dificuldade de ter acesso. Então o agricultor, ele olha do outro lado do Rio Cuiabá, o vizinho está usando e ele não está usando aqui. Isso nós precisamos melhorar. Precisa ter segurança na legislação, precisa ter critérios na legislação estabelecidos para que todos possam trabalhar e consumir um alimento seguro. Paula, nós já concordamos aqui que, infelizmente, o produto ainda é muito caro, né? Gostaria agora de falar um pouquinho de novos produtos, novas tecnologias. Por que a agricultura orgânica ainda é tão cara, apesar de ter crescido em nível nacional? Por favor, Paula. Obviamente, a gente precisa de novas tecnologias, obviamente a produtividade ela tem que ser boa para o produtor, para o agricultor. Eu estou falando de um lugar que eu também sou produtora de orgânicos de pequena escala, né? Eu sei o quão difícil é, né? Eu sei o quão difícil esse universo da agricultura ele não é nada simples. O que a gente está colocando é que esse debate ele precisa ser feito de uma forma mais aprofundada e trazendo, de novo, muito especificamente para esse projeto de lei que está na agenda de votação, quer dizer, como se esse problema que a gente tem sistêmico no Brasil, na área da produção agrícola, na área da pesquisa, inovação e tecnologia, para novas ferramentas de controle de pragas, que existem N opções que não necessariamente a gente vai ficar dependente só da indústria química. Existem outras tecnologias que não dependem só da indústria química. Por exemplo, só para ilustrar. Existe controle biológico, existem várias formas, por exemplo, na agricultura orgânica você usa outras formas de consórcio de produção, você faz uma coisa plantada do lado da outra que vai prevenir a praga que daria naquela, você faz uma agricultura mais diversificada. Isso existem torna técnicas. o orgânico mais caro? O que torna o orgânico assim, o orgânico tem uma escala que não é suficiente para ele chegar num preço razoável. O orgânico tem a questão que ele usa mão de obra muito mais do que o não orgânico, via de regra, porque você não vai colocar lá um limpa-mato, né, você precisa de mais gente trabalhando no orgânico, então ele tem a questão dos custos trabalhistas, ele tem uma série, você tem que provar que é orgânico, enquanto que o alimento convencional que usa agrotóxico não precisa nem dizer qual agrotóxico que ele usou. Você já tem uma injustiça aí na concorrência entre o orgânico e o convencional, né? Que isso é um outro debate que a gente pode aprofundar também. Vale até outro programa. Mas a gente precisa debater essa questão sistêmica da importância da agricultura para a nossa saúde, para a nossa sustentabilidade e que isso precisa estar alinhado com a saúde, meio ambiente e agricultura. Esses três pilares, eles precisam estar alinhados. E o que está posto aí
não vai alinhar esses 3 pilares. O Reginaldo, a Paula está inquieta aqui porque ela acha que o projeto está andando de forma muito rápida. Ela defende uma análise mais profunda nessa comissão. A bancada ruralista está pressionando muito? De maneira alguma. Esse tema, se você olhar, apensados a esse... Dentro dessa comissão especial tem vários projetos. Tem projetos lá de 2005, né? E se você olhar nos estoques de projetos de lei da Câmara e do Senado, tem vários com mais de 10 anos, e esse tema é frequente dentro do Congresso. Então, o tema é bastante debatido. Esse projeto, eu observo ele como um projeto mais voltado para destravar a burocracia do que para outra coisa. Do ponto de vista dos agricultores, você destravar a burocracia e permitir que você tenha um registro de 2 a 2 anos e meio, igual acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, para a gente é interessante, porque para o agricultor precisa de moléculas novas e ele precisa também de mais produtos no mercado, porque com mais produtos no mercado o preço tende a baixar. Então essas são vertentes que nós apreciamos no projeto. E a segurança, a saúde? A segurança não se perde nada. Os órgãos, a Anvisa continuará com seus técnicos fazendo o trabalho dela, o IBAMA também e o Ministério da Agricultura também. Ou seja, dentro dessa questão da análise, não será um problema, não enxergamos nenhum problema dentro desse contexto. Então, para a gente, o projeto vem já com atraso, porque o agricultor sofre com essa falta de produtos no mercado. Principalmente quem precisa de molécula nova para exportar para países que não aceitam determinados produtos, principalmente os países nórdicos. E lá, muitas vezes, o produto sai da pauta, não é porque é um problema, é porque lá a agricultura é diferente e não precisa daquele produto. Paula, para a gente finalizar, uma mensagem que a senhora pode deixar para o telespectador. Não podemos fazer isso a toque de caixa, a gente precisa aprofundar o debate. Só para contextualizar, todos os temas que tramitam naquela casa tramitam há 10, 15 anos com 500 apensados. Então, isso não é uma novidade desse tema. Todos os temas que eu acompanho na área da saúde também é a mesma situação. Então, isso não justifica que a gente tenha que lidar com burocracia, deixando de ter rigor analítico de avaliação de risco. Eu agradeço a ambas as participações. É um tema polêmico e a gente vai continuar debruçado sobre este assunto. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. O programa volta na semana que vem.